Hoje no Cartório Contemporâneo. Os registros públicos na era digital é tema da Concart 2022. Veja o painel sobre LGPD na Concart 2022. Tire suas dúvidas sobre protesto. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. O primeiro painel da Concart 2022 teve o tema Os registros públicos na era digital. A mesa contou com mediação do presidente da Anoreg Maranhão e registrador civil Devanir Garcia, e participação do presidente do IRIB e registrador de imóveis de Santa Catarina, Jordan Fabrício Martins. O presidente da Arisp, da Core e registrador de imóveis em São Paulo, Flaviano Galhardo, o presidente do IRTD-PJ Brasil, registrador de RTD e notas em Maceió, Alagoas, Rainei Marinho, e o presidente da Arpem Brasil, registrador civil em São Paulo, Gustavo Fiscarelli. Obviamente, vamos ter aqui o Gustavo, o Rainei, já estou me estendendo demais, né? Meu tempo já esgotou faz tempo, mas eu vou correr rapidinho aqui. Quanto tempo eu tenho, hein? Posso terminar só, né? Eu queria só fazer uma introdução aqui na parte do registro civil, né? Como eu mencionei, quem participou das discussões foram os registros econômicos. Da parte do RTD-PJ, o Rainei participou ativamente, pessoalmente com o Robson, né? Lá do RTD de São Paulo, e da parte do registro de imóveis, participou esse colégio do Registro de Imóveis do Brasil. Eu participei quase de todas as reuniões, e a Patrícia Ferraz, né, oficial de Registro de Imóveis de Diadema, então, diretora de Relações Institucionais do colégio, participando de todas as discussões. Mas o Registro Civil não participou dessas discussões. E aí, essa já era uma preocupação. Quando eles vieram com a ideia do SERP, né, de colocar o registro civil debaixo desse guarda-chuva, eu falei, olha, vocês precisam chamar os oficiais de registro civil, então, para conversar. E foi durante só a tramitação da medida provisória, da conversão em lei da medida provisória, que isso aconteceu. E aí, o Gustavo depois vai contar um pouquinho para vocês como é que foi isso. E eu acho que foi uma participação, assim, eu queria registrar aqui, principalmente para o seu fã-clube aqui, Gustavo. Olha, parabéns, gente. Esse garoto é prodígio. O que ele conseguiu não é porque ele é de Araraquara, não, que é a mesma cidade de São Paulo, viu? Mas não podia deixar de falar. Não, eu acho que assim as conquistas do registro civil também foram muito importantes nessa história. Essa nova roupagem, né, de ofício de cidadania que o registro civil está conseguindo, né? Eu acho que está indo para o caminho brilhante, na minha opinião, o registro civil das pessoas naturais. Bom, aqui alguns pontos, só muito rapidamente, para a gente seguir. Trouxe novos itens no rol de atos previstos, no 167, mexeu na regra de circunscrição, né? Gente, isso aqui foi uma guerra de foice. Pratica na anterior, pratica na atual. Pratica na anterior, pratica na atual. Foi um tiroteio isso daí, viu? Só foi definido nos 48 do segundo tempo, viu? Isso daí. Enfim, possibilidade de abertura de matrícula, ainda que ausentes alguns elementos de especialidade objetiva e subjetiva, desde que haja segurança quanto à localização e identificação do imóvel. Quer dizer, como já passaram-se 40 e tantos anos, já está na hora da gente dar uma flexibilizada no princípio da especialidade objetiva, subjetiva. Ora, se eu estou com um título lá, que é a doutora Maria Tereza, CPF número tal, vendendo para o Rogério Portugal Bacelar. Eu não acho que tem homônimo no Brasil, Rogério Portugal Bacelar. Por que é que eu vou ficar pedindo certidão do Rogério, uma cópia autenticada do Rogério? E mais, no registro consta o Rogério, o estado civil do Rogério, que estava, por alguma razão, desatualizado. Eu vou poder entrar lá no registro civil, buscar essa certidão, complementar esses
esses elementos de especialidade, praticar o ato. Eu margeio a certidão que eu pedi para o Gustavo, margeio para o usuário vai me agradecer, do que eu fazer uma nota devolutiva desse tamanho, né, Cleomar? E fala, amigo, me traz aqui a certidão de casamento atualizada do Rogério, porque eu não sei se o Rogério casou de novo, se não sei o quê. Então, assim, as introduções na 6.500 foram muito nesse sentido, facilitar a vida do usuário. Criar uma simbiose entre os registros públicos para facilitar a vida da população. Porque é só assim que a gente vai ganhar imagem, vamos ganhar, enfim, prestígio perante a sociedade. Mais do que a gente já tem. Assim, eu sou um daqueles otimistas até inocentes, né? Como é que se diz? Às vezes o otimista é chamado de bobão, né? Para não falar bobão, eu sou um otimista nato. Eu acho que nós temos uma instituição com muita credibilidade no Brasil, muita credibilidade. Então, assim, e não só das 3 esferas do registro, o sistema notarial é um sistema notarial brilhante. Então, é a hora da gente mostrar serviço. O nosso modelo de delegação, o doutor Nalini, lá em São Paulo, ele tem um mantra, né? O mantra que é o doutor Nalini é o seguinte: o artigo 236 foi uma das coisas mais brilhantes do Constituinte de 88. Quer dizer, dá uma função dessa importância para um particular que adquire, mediante concurso público, e fiscalizado, não por um poder político, fiscalizado por um poder independente, que é o Poder Judiciário. Então, foi uma grande sacada, e a gente tem que tirar proveito disso. E as mudanças vieram nesse sentido aqui. Possibilidade, então, vamos lá, possibilidade de complementar elementos de especialidade objetiva, inclusive com declaração das partes. Outro dia, num evento, gente, eu falei, num evento de empreendedores, né? Eu falei, olha, a hora que eu fui mencionar esse ponto aqui, eu virei e disse o seguinte, falei, olha, é importante não só a fé pública notarial e registral, mas também é importante a fé que nós devemos dar à palavra das pessoas. Então, às vezes a pessoa está com dificuldade de cumprir algum requisito para uma qualificação tal. Eu falo, não, peraí, vamos lá. Toma por termo, a pessoa assina, fala, olha, faz uma declaração, acabou, a responsabilidade é dela. Está na hora do Brasil enfrentar esses gargalos. Não é, Cida? Está na hora de enfrentar. As pessoas, a gente precisa dar crédito para as pessoas. O sujeito precisa parar de chegar no balcão do cartório e ser um massacrado, às vezes. Então, e, às vezes, a qualificação do registro de imóveis acontece isso, né, Jordão? Não podemos abrir mão. A qualificação registral ela é a espinha dorsal do sistema registral. Só que a qualificação registral não é para virar um monstro que vai engolir as pessoas. Às vezes, a pessoa tem medo do registro de imóveis. E não pode. Eu defendo que o registro de imóveis ele tem que ser importante, rápido, eficiente, mas ele tem que ser fácil. Ele não é para ser uma coisa assim que as pessoas falam, meu Deus do céu, vou lá no Cleomar registrar um negócio. Não pode ser assim. Certo. Bom, reduções importantes de prazo, a gente deixa para falar isso se alguém quiser tirar essas dúvidas. Vedação da chamada devolução a conta-gotas, né? Enfim, é uma expressão conhecida também, né? Que eu mencionei, né? No 206A, INA 8935, a nova dinâmica do pagamento de emolumentos. Gente, isso daqui, vocês não têm ideia, é um problema para as pessoas. Aquele negócio de depósito prévio, Primateia, eu sei que é uma facilidade para nós, né? O cara já entra lá com o depósito prévio e a gente está com a grana na mão, né? Então, nós estamos ali mandando na jogada, digamos assim. Se vai devolver, se vai registrar, etc. Só que, para a empresa prestar contas disso internamente, no compliance dela, prestar contas para o cliente, o escritório de advocacia para prestar contas. Não, como assim depósito prévio?
aí você devolve uma parte, retém a prenotação do cara, enfim, ninguém entende nada. Ninguém entende absolutamente nada disso. Então, a lei previu, e isso também foi uma força grande de discussão, a possibilidade, hoje é uma faculdade do usuário, ele dá entrada no título só com o valor da prenotação, para aqueles estados que têm essa previsão legal. O oficial analisa, se o título estiver apto, amigo, olha, fiz aqui, está tudo em ordem, os emolumentos se importarão em tanto. Se ele pagar os emolumentos, acabou, você pratica o ato. Se ele não pagar, a lei te autoriza, vencida a prenotação, a devolver o título por falta de pagamento. Isso, olha, fizemos um levantamento nas normas de todos os estados, é uma confusão. Era uma confusão. Então, imagina uma empresa grande, uma incorporadora grande, que trabalha no Brasil inteiro. Entender isso daí. Ele precisa ter um escritório inteiro para poder entender só a forma de pagamento dos emolumentos do registro de imóveis. Então, é um gargalo. Isso foi enfrentado aqui. Nova definição de confrontantes na retificação do registro, também podemos discutir depois. Uma questão sensível para a Bahia, principalmente, e é onde tem bastante usucapião, né, que é a possibilidade do oficial afastar impugnações injustificadas para o oficial de registro, uma prática que já existia lá em São Paulo, pelas normas de serviço. Né? Ou seja, de novo, né, não fui com a cara do Gustavo aqui. O Gustavo está com o usucapião aqui. Não concordo com o usucapião porque o Gustavo é feio. Não, o Gustavo é bonito. Né? Vejam, em alguns estados, uma impugnação como essa paralisava o processo de usucapião. Paralisava, por incrível que pareça, paralisava. Então, agora, o oficial fala, olha, ele tem lá, ele pode dizer, olha, essa impugnação é infundada. Ele nega a possibilidade de impugnação, abre um prazo para aquela pessoa, olha, se você recorrer, você vai ter que sustentar isso perante o juiz corregedor permanente. O cara nem aparece. Previsão da adjudicação compulsória extrajudicial do promitente comprador, cessionário, promitente cessionário ou sucessor, bem como pelo promitente vendedor. E aqui tem uma novidade, que é a adjudicação compulsória, que a gente está chamando de adjudicação compulsória cruzada. Ou seja, não só aquele comprador que não recebe a sua escritura, né, mas aquele vendedor, empreendedor principalmente, que não consegue otorgar a escritura para o comprador porque ele não aparece para assinar. Ele não aparece. E aí ele fica lá tomando a execução fiscal na prefeitura, fazendo uma gestão gigante. Imagina um loteador com 2.000 lotes, tomando 200 execuções fiscais, porque os compradores não aparecem para lavrar a escritura. Então, ele pode propor a adjudicação nesses casos. Possibilidade de reuso do título, né, documento registrado, tem um registro lá no 10º registro, esse documento, uma certidão minha, pode servir para registrar lá no registro do Jordão. Então, esse é o tipo de situação. Aqui é uma previsão sensível, né, para os empreendedores. Vejam que tem toques do empreendimento imobiliário nas mudanças. Né? Esse é o problema. Né? Assim, esse 237A, diz que é aquela questão da cobrança única. Né? O sujeito tem... Você compra um cacho de banana, custa X. Se você comprar um caminhão de cacho de banana e pagar a mesma coisa que X, vai ficar uma fortuna. Então, ele tem que ter um custo. A filosofia é mais ou menos isso, esse 237A, muito sensível para muitos estados, e também a gente pode falar um pouquinho depois. Possibilidade de abertura na incorporação, não vamos perder tempo com isso daqui. Previsão de procedimento extrajudicial para cancelar o compromisso de venda e compra. Eu trouxe a lei de registro público a possibilidade de você melhorar a segurança nos extratos dos compromissos de venda e compra. Então, vai ser possível fazer o cancelamento do registro do compromisso de venda e compra, servindo, inclusive, esse cancelamento como prova relevante para a concessão de medida liminar na reintegração de posse. Aqui ele está olhando para mim aqui, mas eu não vou poder deixar de falar que essa ideia aqui foi do nosso amigo Takeda. Assim, digamos assim, uma ideia genial
Porque, realmente, hoje, como é que o sujeito faz para rescindir um compromisso de venda e compra? Ele faz a notificação pelo título dos documentos. Essa notificação vai continuar sendo feita, porque o oficial vai usar o título dos documentos, como já usa na alienação fiduciária, mas fica uma questão aberta. Esse empreendedor, ele fica sempre assim, será que eu posso vender esse apartamento? Será que eu posso vender esse lote? Ou seja, eu não sei, o comprador não vai saber se houve uma ação de consignação e pagamento, se está havendo algum tipo de discussão. Então, aqui é a resposta para essa situação. Resposta com o registro público. E, por fim, o reforço do princípio da concentração dos atos na matrícula. Né? Enfim, isso é uma luta, que não é uma luta do registro de imóveis, é uma luta do mercado imobiliário e de crédito imobiliário. Ou seja, a aquisição de imóvel no Brasil precisa deixar de ser uma aventura. Né? O sujeito tem que tirar a certidão até do pipoqueiro que está na frente do imóvel para poder, amanhã, se resguardar de que é terceiro de boa-fé. Então, isso já vinha avançando com a 3.097. Os tribunais começam a decantar já essa situação, a gente já vê decisões prestigiando esse fortalecimento, essa concentração dos atos na matrícula, ou seja, é garantir aquele terceiro de boa-fé que tira a certidão da matrícula para poder fazer uma transação imobiliária e ficar tranquilo. Inverte o ônus. O credor que queira opor o seu processo, ele tem que levar a averbação, sob pena de, amanhã, não poder buscar esse imóvel numa execução contra aquele devedor. Na minha opinião, a mais importante seria ali o parágrafo 2º do inciso 2, que é a apresentação de certidões forenses ou distribuidores judiciais, que é exatamente esse problema. Se vocês olharem, ele diz ali que não serão exigidos para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos. Né? Vejam que agora ele está falando não só de validade, ele está falando de eficácia. Então, a gente está falando, sim, de fraude e execução. E a redação agora está concatenada com o novo Código de Processo Civil. Né? Então, não tem mais argumentos, como de alguns processualistas, que diziam que esse artigo 54 não havia sido recepcionado pelo novo Código de Processo Civil. Bom, senhores, eu vou parar por aqui para a gente poder seguir, já me estendi demais, só queria terminar dizendo o seguinte, o ano que vem, o registro de imóveis completa, Jordan está acompanhando o projeto, 180 anos. Né? No dia 21 de outubro. E é um ano de comemoração para o nosso sistema de registro. E eu só queria dizer o seguinte, nós temos um sistema de registro imobiliário de dar inveja para o Brasil, para o mundo inteiro, para a Europa, para os Estados Unidos. Né? A gente já tem bons trabalhos fazendo comparativos com o sistema americano. É um sistema que tem origem no direito germânico, e foram opções do nosso legislador lá do século XIX que fizeram com que nós tivéssemos hoje com uma situação tão prestigiosa como essa aqui. Então, eu gostaria de convidar todos para o ano que vem acompanhar aí, principalmente aí nas redes sociais do Registro de Imóveis do Brasil, esse ano comemorativo. Nós estamos com um projeto de comunicação, e vamos marcar essa história. E obrigado, desculpa ter passado o tempo aí, obrigado pela atenção. Gabriele, de Cidade Ocidental, questiona: no caso da quitação do débito, o que fazer? No caso da quitação do débito, o devedor pagando no prazo de 3 dias úteis, o valor é repassado para o seu credor. Caso não efetue o pagamento, o título é protestado e assim o pagamento é feito diretamente com o credor. O terceiro painel da CONCART 2022 tratou de Lei Geral de Proteção de Dados e Cartórios, com a presença do presidente da ANOREG Ceará, Cícero Mazzutti, o advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, Dix Mibalini Neto. Veja alguns trechos do painel. Hoje a gente vai dando sequência aos trabalhos aqui, né? A gente teve uma pequena inversãozinha de pauta aqui nesse momento, mas vamos para a nossa LGPD.
Saída da lei LGPD 2018, acredito que tenha sido, né? 13.907, é isso? Isso? 709. Pronto, é bom que os números, às vezes, a gente confunde, a gente não pode perder os conceitos. Então, quando sai a lei, todo mundo fica, né? E agora? E os cartórios que só têm dados dentro deles, como é que vão trabalhar? E aí veio lá dizendo, não, fique tranquilo que os cartórios estão protegidos pela lei de registros públicos, eles não estão limitados pela lei. Mas aí a gente também esquece que a gente tem funcionário, tem contratos de assessoria, tem ainda dos clientes tratamentos com relação de cunho financeiro. Então, a gente está abarcado por essa lei para a gente fazer esse tratamento. Eu fiz até uma colinha aqui, porque é tanto nomezinho, tanta coisa, né, que a gente acaba, às vezes, se perdendo. A gente teve aqui no Ceará um provimento que saiu agora em julho. E o nosso corregedor editou o provimento e disse que imediatamente deveria ser cobrado na inspeção. Muito bom, muito bom. A minha inspeção foi em maio e o provimento saiu em julho, então eu fiquei fora. Aí agora os colegas, chegou dia 1º de agosto, todo mundo para a Noreg. E agora? Cadê os modelinhos? Eu tenho que fazer o curso, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter o manual, eu tenho que fazer tudo. E aí ficam tudo cobrando a Noreg, e aí vem a Corregedoria Nacional de Justiça e vai, provimento 134, e dá um prazinho razoável para a gente tentar agora convencer, né, que temos 180 dias para ela se adaptar e também para a gente poder também dar esse devido tratamento aos dados e fazer essa nossa qualificação dentro da classe. Isso não estou aqui dizendo que a gente não deveria ter feito, porque a lei já existia. Entendeu? Só porque a gente foi deixando para aguardar como as corregedorias tratariam, e o CNJ, dentro do grupo de trabalho, levou 4 anos, isso, praticamente, para poder sair a normativa nacional para regulamentar a nossa classe, e o Estado do Ceará também levou o mesmo prazo, que deu uma diferença aí de 30 dias entre um e outro. E eu vou passar aqui a palavra para o... Vai falar primeiro, né, Dixmer? Então, o Dixmer aqui, que é nosso especialista na área, vai nos dar aqui um apanhado aqui, fugindo um pouquinho de conceitos, indo mais para a nossa parte prática, né? Obrigado, Cícero. Boa tarde. Eu vou falar sobre a Lei de Proteção de Dados e o cartório. O Mário, né, nosso amigo Mário Camargo, ele não pôde vir, mas gravou um vídeo. E a gente tinha combinado que eu falaria que a gente tem que meio que nivelar primeiro, né? Trazer conhecimento, assim, trazer todo mundo para o mesmo nível, que aí o Mário já vai entrar. Todo mundo tendo os conceitos, o Mário já entra mais na parte dos cartórios. Então, a aplicação da LGPD. Aí falaram para eu não fazer a piada, eu não vou fazer, tá? Tratamento de dados pessoais. A LGPD ela trata dos tratamentos de dados pessoais. É por meio físico ou digital. Não é só a parte informática, a parte que está nos bancos de dados, que estão nas nuvens ou que está nos computadores. O tratamento de dados ele pode ser físico também, pode ser em papel moeda. Afinal de contas, quem aqui nunca usou como rascunho a cópia da carteira de identidade de alguém? Né? Nunca usamos como rascunho o verso da carteira de identidade de alguém. Então, isso já é uma violação. 2030, reciclagem do papel, né? Então assim, é um problema sério, e a LGPD, então, ela vai tratar, e é uma questão mais de conscientização nossa, dos funcionários e tudo mais, para a aplicação da LGPD. Mas vamos tocando aqui a questão dos conceitos. Então, ela é tratamento de dados pessoais por meio físico ou digital, feito, né, o tratamento feito por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou também por pessoas físicas. Pessoas físicas, que são vocês, também estão aí englobados na proteção de dados. Temos as exceções do tratamento de dados. A pessoa física, para fins particulares e não econômicos, está liberado, pode fazer o tratamento de dados. Por exemplo, a sua agenda do celular, desde que seja para uso particular, está tudo certo. Você não está obrigado a seguir a LGPD.
o tratamento para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos, e o tratamento de dados para fins aí de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, e investigação criminal. Então, a LGPD se aplica nesses casos com essas exceções. Qual que é o objetivo da LGPD? É proteger os direitos fundamentais e a liberdade e privacidade das pessoas, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Isso aqui me lembra um caso na eleição americana, que, se vocês se recordam, nós tínhamos a eleição, a campanha do Trump, e houve um caso em que a campanha do Trump contratou uma empresa inglesa para fazer o tratamento de dados obtidos por robôs, né, dentro do Facebook. E essa empresa, por meio de algoritmos, ela conseguia prever em quem a pessoa ia votar, e ela conseguia prever a forma que você poderia fazer ela mudar de opinião, as campanhas que foram necessárias. Então, isso é uma investigação, isso foi o caso. Então, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa. A proteção de dados ela pode afetar, inclusive, a proteção de dados. A superexposição dos dados ela pode afetar, inclusive, o desenvolvimento da personalidade da pessoa. E é verdade. Tá? E eu me lembro também... sim, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que a gente estamos... ainda... O Cícero chegou a comentar isso, né? Pô, a corregedoria levou 4 anos para alterar para fazer um provimento numa lei de 2018, né? E a nossa lei é de 2018. Eu estudei na Espanha, fui fazer mestrado na Espanha, em 2001. Lá se discutia a proteção de dados. A Diretiva Europeia de Proteção de Dados ela é de 1995. Então, a gente está atrasado em quase 30, 40 anos de atraso. Na minha época, em 2001, a gente estava discutindo isso aqui, discutia no curso. A gente discutia a proteção de dados. A gente está discutindo isso só em 2018. Né? Então, lá eles estão anos-luz à nossa frente. Anos-luz, anos-luz. E sabe por que isso? Tem um livro chamado, e é engraçado, é da mesma época de 2001, tem um livro chamado IBM e o Holocausto. Alguém já ouviu falar desse livro? Edwin, alguma coisa, o autor, ele era descendente de judeus, e ele, com base em documentos, documentos da IBM, que ele obteve no governo alemão e tudo, ele conseguiu identificar que ele no livro ele fala, não, o Holocausto já ocorreria de qualquer forma, mas ocorreu da forma que ocorreu por causa da IBM. A IBM, na época, não era IBM, não se chamava IBM, ela tinha um programa, como é que se diz? Uma forma de processamento do censo. O censo, questões censitárias aí que fazia as pesquisas. E eram naqueles cartões perfurados. Os mais antigos vão se lembrar dos cartões perfurados. E, na época, era o Olerite. O Olerite era o dono da empresa. E o método se chamava Olerite. Então, com esse método Olerite, a IBM auxiliou ao Terceiro Reich, a Hitler, a identificar os judeus. Porque, depois da Primeira Guerra, e muito em razão de uma série de coisas, o surgimento do nazismo, os judeus eles mudavam de nome, eles mudavam de religião. E a IBM auxiliou não só a identificar, como, em razão do nome das descendências, né, do sobrenome, das traduções do sobrenome, que o que eles faziam era isso, e aqui no Brasil aconteceu também com os italianos, eles alteravam os nomes, mas ainda o significado continuava o mesmo nome do judeu. Então, a IBM, por meio desse programa, ela identificou ela auxiliou ao Terceiro Reich a fazer isso. E deu no que deu. Então, a IBM ajudou a identificar os judeus, a identificar os bens dos judeus, a identificar os descendentes e ascendentes e tudo.
e aí a gente teve o holocausto da forma que foi. A IBM não só ajudou isso, não. A IBM ajudou no a regular o transporte dos trens, a regular quem que ia trabalhar, quem que não ia, quem morria, quem não morria. Então, isso tudo estava devidamente catalogado por meio das fichas. E aí a Europa, desculpa, e a Europa já viu a necessidade da proteção de dados, que o perigo que é você ter uma compilação de dados nesse nível. Então, nós temos aí, o objetivo, então, são direitos fundamentais, é liberdade, é privacidade, é o desenvolvimento da personalidade, né? E a nossa LGPD, ela trata de dados sensíveis, e os dados sensíveis são justamente esses dados que podem causar algum tipo de discriminação, como opção sexual, opção religiosa, opções políticas, né, e genética e tudo. Então, ela tem um tratamento especial para os dados sensíveis também. Mas, seguindo, então, isso a gente está tratando da proteção dos dados. Mas quem são os sujeitos da proteção dos dados? E aqui é uma questão interessante. O titular. O titular não são vocês, titulares de delegação. Na proteção de dados, a gente trata de titular. O titular do dado é aquela pessoa a quem se referem os dados, né? Então, todos nós somos titulares de dados pessoais. Todos nós temos os nossos dados pessoais. O controlador, que é a pessoa que controla esses dados, é a pessoa a quem compete ali fazer o tratamento e definir, e determinar, e tomar as decisões de tratamento dos dados. O operador é aquela pessoa que trata os dados a mando do controlador, e o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador ou pelo operador para ser ali o intermediário entre o titular, o controlador e o operador, e a agência de proteção de dados. Áureo de Brasília pergunta: caso o cidadão ainda tenha alguma dúvida em relação ao cartório de protesto, existe alguma plataforma online para esclarecer as dúvidas? Ele deve se dirigir a um cartório de protesto? Hoje existe a nossa central de protesto, no qual ele pode entrar em contato com eles ou pelo site para tirar essas dúvidas. Não necessariamente precise ir até o cartório para esclarecimento de dúvidas. Veja o trecho do Dr. Dix Mervalini Neto. Agência eu chamo de agência, mas na nossa lei não é uma agência, é uma autoridade, tá? Uma autoridade de proteção. Você deu o nome ANPD, é isso? ANPD, Autoridade Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Então é isso, são sujeitos. A aplicação aos cartórios ela está prevista na própria lei. Ela fala que os serviços notarais de registro, delegados pelo Poder Executivo, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito público. Então, ela pegou o serviço e equiparou às pessoas jurídicas de direito público. E essas pessoas jurídicas de direito público, elas têm que... O tratamento que elas fazem dos dados... Eu vou para o outro lado aqui, para o pessoal aqui, eles ficam um pouco carentes, que o povo só fala para lá, né, gente? As pessoas jurídicas de direito público e os notários e registradores, eles têm que fazer o tratamento atendendo especificamente à sua finalidade pública. Tá? É essa a função pública. E o Mário, quando ele falar no vídeo, é uma pena que ele não está aqui, ele vai esclarecer isso melhor. Né? A gente só está dando a pincelada aqui. É obrigado, tanto as autoridades públicas quanto os notários e registradores, evidentemente, eles são obrigados a informar as hipóteses de cabimento, as hipóteses de tratamento, ou que se comumente chama de bases legais para o tratamento, e ele precisa prestar informações claras. E veja, essa prestação de informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas, ela é uma aplicação é uma informação ativa, é uma informação ostensiva. O sujeito tem que chegar no cartório ou na repartição pública e já saber por
Qual é o fundamento legal? Então, isso tem que ser ostensivo, eles têm que ter essa informação antes até de praticar qualquer ato. E é obrigação também do poder público indicar o encarregado. E interessante que, para vocês, titulares, vocês não podem ser os próprios encarregados. Vocês têm que indicar um. Não confundam. Não se pode confundir a pessoa do delegatário, não vou falar titular, do delegatário, com a pessoa do encarregado. E isso está no provimento 134. Também o Mário vai falar melhor sobre isso. Então, o tratamento da atividade notarial e de registro é a mesma do poder público. Lembrando que vocês são uma atividade, digamos assim, híbrida, vocês exercem de forma privada. Isso que eu vou falar, ainda tem alguém, um outro, que é contra, mas eu acho que a maioria já entende como eu. Por ser híbrido, enquanto vocês estão fazendo o tratamento do serviço público, trata-se como serviço público, como pessoa jurídica de direito público. Quando vocês estão tratando no âmbito privado, vocês têm o mesmo tratamento geral para tudo. Por exemplo, relação com os trabalhadores, relação com terceiros contratados, com prestadores de serviços, fornecedores, e etc. e tal. Tá? Então, vocês têm os dois tratamentos. E isso tem que ter muito cuidado, porque as penas são pesadas. Bom, mas e o que é tratamento? Aí você está aí falando tratamento de dados, tratamento de dados, tratamento. O que é tratamento de dados? É tudo. Tudo, tudo. Tudo que você imaginar que você pode fazer com dado é tratamento. Até o rascunhozinho, aquela folhinha de rascunho é um tratamento. Tratou. Quando tu rasgar ele, pica bem picadinho, que também é um tratamento. Né? Está tratando. A eliminação é um tratamento. A eliminação é um tratamento. Então, está aí a relação de tratamento que prevê a lei. Mas isso é meramente exemplificativo. É coisa pra caramba. Se alguém encontrar mais um tratamento, me avisa que eu vou gostar de saber. Né? Eu vou voltar para lá. Tá? Bom, então, esse aí vê lá, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, distribuição, processamento, arquivamento, eliminação de dados. É tudo tratamento. Tudo é tratamento. Quais são os fundamentos da proteção de dados? Em que ela se funda, né, a proteção dos dados? Então, é a respeito principal, o que deriva tudo é do respeito à privacidade, é a privacidade. Aí termos autodeterminação informativa, que significa dizer que eu sou titular dos meus dados e eu digo o que eu quero que seja feito com os meus dados. Ninguém pode fazer de forma diversa, senão em virtude de lei. A gente vai ver mais para frente nas hipóteses. Tá? A inviolabilidade é fundamento. Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem é fundamento também. Os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, que a gente já falou, a dignidade e exercício da cidadania. Tudo isso tem como fundamento. Mas vejam que é fundamento também da Lei Geral de Proteção de Dados, é fundamento da proteção de dados, a livre iniciativa, a livre concorrência, a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de comunicação, de opinião, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação. Tudo isso é fundamento da lei. Então, a gente pode concluir que a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, veio para proibir tratamento de dados? Não. A lei geral veio para regular o tratamento de dados, mas não para proibir. Pelo contrário, a lei reconhece que o tratamento de dados é importante, é essencial para o desenvolvimento econômico. É fundamento da lei. Então, você não pode agir de forma a coibir esses fundamentos da lei. Agora, o tratamento de dados tem que ser feito de alguma forma, de forma regulamentada, da forma que a gente já vai ver aqui nos princípios da proteção de dados. Como que a gente vai fazer? E a gente fala que a LGPD é uma lei principiológica, né? Porque ela é muito baseada em princípios. Tudo que se fizer, qualquer tratamento que se fizer, ele deverá ser feito com base nos princípios, tendo em mente os princípios, e sempre com base nas hipóteses legais de tratamento de dados. Bom, a finalidade. E os três primeiros, para mim, são os princípios que devem reger a cabeça de vocês quando a gente fala em tratamento de dados. Finalidade. Você tem que tratar os dados de acordo com a finalidade e os propósitos legítimos.
esse tratamento ele tem que ser adequado, o princípio da adequação. Ele tem que ser compatível com a finalidade e a necessidade. A necessidade é você vai se utilizar, vai coletar, vai tratar exatamente os dados essenciais e extremamente necessários para cumprir aquela finalidade. Você, atendendo a esses 3 princípios, dificilmente você estará violando a Lei de Proteção de Dados. Mas temos outros princípios, claro, que é o livre acesso do titular. O titular tem livre acesso aos seus dados. Toda vez que o titular te procurar, ou procurar o encarregado, quero saber quais dados que você tem da minha pessoa, você é obrigado a informar. A qualidade dos dados, ele tem o direito de que esses dados sejam adequados, corretos, e tem direito a corrigir esses dados, caso eles estejam incorretos. E o Hércules vai falar de algumas... Desculpa, Hércules. O Mário. Mas o Hércules, se quiser explicar também, aqui está convidado. O Mário ele vai explicar lá no vídeo a aplicação desses princípios, né, a atividade notarial, a gente só está dando uma pincelada, e a transparência. O princípio da transparência é que garante o titular as informações claras, precisas e acessíveis. É aquela que eu falei, que o titular já tem que chegar na serventia sabendo o porquê que vai ser tratado, qual que vai ser o tratamento que vai ser dado e tudo mais. A transparência aqui não é que todo mundo pode olhar, né? Oi? É que a transparência... É que todo mundo pode olhar. Não é que todo mundo pode olhar. É só ele que tem que saber o que vai ser feito com as coisas dele. Tem que ser transparente com o titular dos dados. Né? Exatamente. Isso, a transparência é para o titular dos dados, né? Porque senão você vaza o dado. A situação, né? Todo documento que é usado para instruir um ato, ele não pode... A publicidade dele é reservada. O ato em si, não. Ele está dentro da publicidade. Exato, agora, exato. os documentos apresentados para o registro, para a escritura, a cópia do documento, a troca de informações, os e-mails enviados, ele faz parte dos dados do titular. Não é qualquer um que pode chegar, ei, eu quero ver o que foi que apresentaram para pedir fazer o divórcio. Então, depende. No caso do divórcio é tranquilo, porque a gente está falando de notas, o que importa é a escritura. Mas no registro de imóveis, por exemplo, tem documentos, você tem o memorial da incorporação, por exemplo, que eu posso ter acesso ao memorial da incorporação. Mas aí, esse aí ele faz parte do ato do registro, inclusive é obrigado a ficar arquivado e tem que ser publicizado para qualquer interessado. Né? Isso. Sim, aí, mas é que eu estou falando que é isso, mas depende, que tem coisas que a gente tem. Mas os dados, às vezes, do dono do empreendimento, não, né? O responsável pela empresa que vai junto. Aí é que está. A proteção é de dados de caráter pessoal, é pessoa física. Isso. Você pode ter todos os atos constitutivos da empresa. E aí você vai saber quem que é o dono. Você vai saber quantas cotas ele tem, ou qual o percentual que ele tem, ou quantas ações ele tem, se não for uma anônima. Né? Então, assim... Mas vamos lá, seguindo. A segurança que vocês, os controladores, eles têm que têm que utilizar métodos e medidas para proteger os dados. A prevenção, você tem que ser proativo, né, e prever as possibilidades e os riscos. Né, então, você tem que prevenir os vazamentos. A não discriminação, você não pode usar os dados pessoais com fins discriminatórios. E você também tem a questão da responsabilização e prestação de contas. O controlador ele é responsável pelos dados e ele é responsável pelos danos causados em caso de violação desses dados. E ele tem que demonstrar, a prestação de contas é porque ele é obrigado a demonstrar, há uma inversão aí da coisa, ele é obrigado a demonstrar que tomou todas as medidas necessárias para não vazamentos. O preposto do tabelião ou do registrador, ele é um controlador ou ele... entendeu? Muito boa pergunta. O que ele fizer, eu que respondo como controlador, ou ele vai ser um encarregado, ou que vai participar do processo de tratamento? Houve essa discussão, que são registros públicos, na realidade, o detentor das informações dos registros públicos é o poder público, então, na realidade, eu sou mero operador, eu não sou controlador. Só que não. A própria ANPD, a ANPD, é isso mesmo. A ANPD, ela já disse que os notários registradores são controladores e a ANPD é a responsável por interpretar a lei e é a última palavra administrativa. E o meu funcionário, ele é um controlador por extensão minha? O seu funcionário ele está dentro do conceito de controlador. Porque um controlador pode, inclusive, ser uma pessoa jurídica, sem equipará-los à pessoa jurídica. Mas, assim, então, seria toda dentro, né, quem estiver dentro da organização controladora,
Então, ele é visto como controlador. E a Então, responsabilidade é então pessoal. o meu funcionário, ele não necessariamente ele é um operador. Não, ele o seu funcionário, dentro da sua estrutura, ele é o seu braço como controlador. Isso que eu queria ficar claro para todo mundo, que o que ele fizer sou eu que estou fazendo, Exato. porque ele recebeu parte da minha fé pública. Como em todo e qualquer É ato isso que eu queria deixar claro, o seu escrevente separar pratica. a questão o meu escrevente, ele é o controlador, eu sou o controlador do que ele... Então a responsabilidade é como controlador e não como operador. Perfeito. A NPD ela disse que o controlador só são as pessoas de fora da instituição que você, por exemplo, o seu sistema que você usa para praticar atos notariais, fazer o registro, aquelas pessoas que tratam esses dados ali dentro do sistema, eles são operadores. Tá? E é isso. E a responsabilização, então, são esses os princípios. As bases legais é aquilo. Todo e qualquer tratamento de dados, ele tem que ter fundamento em uma base legal ou em uma hipótese legal. E elas estão ali na lei. O consentimento pelo titular é o primeiro das hipóteses legais, né? Então, para praticar nossos atos, nós temos que pedir o consentimento da galera que vai no cartório? Não. Não. Não peçam consentimento para o pessoal que vai no cartório, porque eles não precisam consentir. Porque vocês estão fazendo o tratamento de dados justamente na segunda hipótese legal. Cumprimento de obrigação legal, regulatória, pelo controlador. Você está lá exigindo que a pessoa se qualifique, porque você só pode fazer escritura com a qualificação da pessoa. Você exige uma certidão negativa de tributos, que sim, é um dado pessoal, porque a lei exige que você exija a certidão negativa de tributos. Então, 99% do tratamento de dados que vocês, titulares não, mentira, vocês, notários e registradores, atuando no serviço, na prestação do serviço público, 99% vai ser em razão de cumprimento de obrigação legal ou normativa. 1%, até menos de 1%, a gente tem que inserir em outras hipóteses. Tá? Execução de políticas públicas pela administração pública, isso aqui se aplica pela administração pública, né? É uma hipótese de tratamento. A realização de estudos por órgãos de pesquisa, e, nesse caso, sempre que possível, elas devem ser anonimizados. Execução de contratos e seus procedimentos preliminares, também é meio que absurdo a gente imaginar que vai se fazer um contrato e a pessoa sequer vai se identificar. Então, essa é uma hipótese. Você não precisa do consentimento da pessoa para fazer um contrato. Já está na própria ideia do contrato a necessidade da qualificação dessa pessoa, né? Exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral, a proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro, a tutela da saúde e atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. E o último lá, a proteção do crédito, para a gente garantir que o SPC, Serasa e etc. e tal, também possam tratar seus dados, né? Sem o seu consentimento, lembrando. Você não precisa consentir. Né? Você não precisa consentir. Então, o Mário vai tratar disso melhor do que a gente aqui, mas vamos passar. Mas os titulares, eles têm direitos, e nem todos eles são possíveis se aplicar aos notários e registradores, à atividade notarial de registro, né? Mas ela tem que ter... os direitos assim são aquelas informações ostensivas que eu havia dito para vocês, que é ostensivo, que a pessoa tem que chegar lá já sabendo disso, ou chegar lá e tomar conhecimento disso antes de qualquer outra coisa. É a finalidade do tratamento de dados, a forma que vai ser feito o tratamento de dados, a duração, o tempo, no caso de vocês, da maioria deles, que regulamenta a destruição de documentos. Protesto também, tem lá a parte que você não pode mais fornecer as informações, período. Aí ele tem que saber a duração do tratamento de dados, a identificação do controlador. Ele tem que saber quem que é o controlador, e, evidentemente, aqui se inclui aí o encarregado. O encarregado também, a gente volta a outro anglicismo, tá? Encarregado e DPO é a mesma coisa.
Tá? Só que o DPO é a sigla em inglês para uma coisa que eu não vou falar. Mas o Mário vai falar, fica tranquilo. Então, a responsabilidade dos agentes de tratamento. Agente de tratamento é o controlador, o operador, né? São os agentes de tratamento. Informações sobre o compartilhamento de dados, se o dado da pessoa vai poder ser compartilhado, o registro civil, obviamente, vai compartilhar. Ele compartilha com uma pancada de gente, né? Os dados também, qualquer dado, quem quiser pedir, solicitar uma certidão de qualquer coisa, praticamente, você solicita a certidão, salvo com as exceções da lei. Então, esses dados eles serão compartilhados. E é direito do titular ser informado dos próprios direitos. Né? Então, assim, é obrigação do controlador informar o titular de dados sobre os próprios direitos. E quais são os direitos do titular? Ele tem lá uma série de direitos. Ele tem que ser a confirmação da existência de tratamento. Se te procurar, eu tenho alguma coisa aqui? Você fala que tem que dizer, tem. Tem dado seu aqui, está guardado. Né? O acesso aos dados. E quais são os dados? São esses aqui. E isso aqui está errado, eu quero corrigir. Calma. O quero corrigir, a gente tem que ter calma, né? Porque muitas vezes está errado, quero corrigir, mas está lá na escritura, no registro, e só pode corrigir algumas vezes com autorização judicial, etc. E tal. Então, a gente tem que ter calma. O acesso aos dados, ele tem, a correção dos dados, calma. Anonimização, bloqueio, eliminação dos dados desnecessários, também temos que ter calma com isso, porque os registros públicos eles têm algumas limitações quanto a isso. A portabilidade é pegar os dados dele e levar para outro prestador de serviço. Não costuma ser o caso aqui de vocês. A eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento. A gente vai ver que ele pode revogar o consentimento, e se ele pode revogar o consentimento, ele pede para que esses dados sejam eliminados. E aí, veja, o problema do consentimento. Se alguém aqui for fazer uma escritura pública e pedir o consentimento da parte para tratar os dados dele, ele tem o direito de revogar o consentimento que ele deu, e aí eu quero ver o que vocês vão fazer. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça, ou no YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!